Para os nossos convidados de hoje, feras, tem muita coisa bacana para falar com a gente. O primeiro jogou no Corinthians, jogou no Santos, tem uma história muito bacana no nosso futebol. Vamos ver. 2 dos 4 principais clubes aqui de São Paulo já tiveram a honra de contar com o futebol do nosso querido amigo Fábio Alves Félix, o popular Fabinho. Mas foi no Corinthians que o homem aí ganhou a maior quantidade de títulos da carreira dele. Só pelo Timão foram 2 Copas do Brasil, 2 campeonatos paulistas, uma Série B e um Rio-São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Mesa, Fabinho! Obrigado, boa noite, Fabinho. Bom te receber aqui, viu? Prazer enorme. Bacana, meu amigo. Como sempre, batalhando num belo projeto social, né, Fabinho? Com certeza, né? A gente não para nunca, né? No futebol, dentro, fora de campo, né? E prestando essa questão de solidariedade, né? Inclusive, eu gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite, né? O pessoal do podcast mandou um presente aqui para você, né? Eu trouxe a mais, né? Aí para que você seja bem recebido lá. Vou né? fazer com essa camisa uma palestra lá com a maior honra. E eu tenho certeza que você vai enriquecer muito o nosso projeto com a sua presença lá. Conte sempre comigo, Fabinho. Muito obrigado, viu? Agradeço. O segundo convidado de hoje parou de jogar outro dia. E olha, esse era o lado mais tricolor. Vamos ver. Santos, São Paulo, Cruzeiro e Fluminense. Esses 4 grandes clubes do nosso Brasilzão tiveram a honra de contar com o futebol do ex-volante Hudson, convidado de hoje aqui do Mesa Redonda. Campeão da Copa do Brasil de 2017 com a equipe celeste, o Hudson atuou ainda por 5 anos pelo tricolor paulista e encerrou a carreira tendo o Flu como último clube. Ele sofreu uma lesão séria no joelho em 2021 e depois de se recuperar desse problema, o Hudson resolveu pendurar as chuteiras. Bora usar a tua experiência toda de atleta pra falar de futebol hoje, Hudson! Muito obrigado, Hudson. Bom te receber aqui. Vai ser muito legal. Você parou outro dia de jogar, quer dizer, tá ainda dentro do campo, tem muita coisa para contar pra gente. Muito obrigado por atender o nosso convite. Flávio, obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Eu lembro que quando eu cheguei no São Paulo em 2014, aqui foi o primeiro programa que eu vim. Estou retornando hoje, logo depois de anunciar o fim da carreira, então é um prazer imenso. Prazer é todo nosso. O mestre Alberto Helena Júnior está com a gente. Boa noite, mestre. O Celso Cardoso de volta de uma Covid, mas é claro que alguém tinha que ficar. Tá, o Chico Lang agora está de molho, mas tá tudo bem, viu, gente? Tá tudo certinho, todo mundo vacinadinho, tá tudo bem. Boa noite, Osmar Garrafa. Boa noite, meu querido Miller. E já começamos. Você ouviu o Rogério Ceni? São Paulo só empatou com o Juventude. Foi convincente o que disse o Rogério? Boa noite, Flavito. Em relação à partida, acho que o São Paulo teve as melhores chances, né? Sem dúvida nenhuma, com o Miranda, com o Caleri, cabeceou para cima. Mas eu acho que ainda falta alguma coisa para o São Paulo. Quando você empata ou perde uma partida, sempre falta alguma coisa, né? Acho que o São Paulo se limita muito a posse de bola e abrir e cruzar. Ele fica constantemente fazendo isso, né? Acho que a individualidade no time do São Paulo está faltando. O São Paulo não tem um jogador de meio campo ou de ataque que individualiza as suas jogadas. E numa marcação forte, que era do Juventude, que só marcou, time muito limitado, mas ele já fez o seu jogo, né? Então não tinha um jogador individualista ali para poder quebrar essa forte marcação da equipe gaúcha. Então acho que o São Paulo hoje, num contexto geral, Flavito, não gostei, não foi uma boa partida do São Paulo, não. Até porque, se você pegar, o Juventude é o último colocado, né? Todo mundo sabe disso, né? Ele vai lutar para não cair até o final do campeonato, né? Para mim está praticamente rebaixado agora. Você perder 2 pontos dentro de casa é uma derrota. O Rogério até jogou o casaco quando o Caleri perdeu o gol. E com razão, né? O Rogério está chateado porque o São Paulo faz uma partida primorosa na quinta contra o melhor time da América, que é o Palmeiras. E hoje o São Paulo não consegue, principalmente, Flavito, os jogadores que entraram, né? O Rigoni, que é um bom jogador, mas ele entra nessa tiriça dele, nessa moleza. Poxa vida, tem uma oportunidade do treinador, começa como titular, aproveita a oportunidade. Agora ele entra numa moleza, parece que não quer nada com nada. Aí o treinador não coloca mais no campo, aí ele fica reclamando. Aí liga pro empresário, liga pro diretor que não tem chance com o treinador. Mas aí o Rogério tem razão. O Rigoni entrou hoje apagado, não fez nada. Quer dizer, para jogar no tricolor, para honrar essa camisa número 7,
Tem que ter algo mais. Opa, já teve gente de boa com essa camisa, hein, meu? Exatamente. Tem que ter alguma coisa diferente, Flavito. Um atacante naquela zona de definição, eu sempre falei, tem que ter uma cereja a mais, diferente do outro. O Rigoni, todas as bolas que ele pegou, tocava para trás, voltava. Quer dizer, é muito pouco para um jogador que joga no São Paulo. Outros jogadores que jogam, o Éder, o Caleri, eles entram com vontade, eles pelo menos brigam, lutam, dão trabalho para os zagueiros adversários. Agora o Rigoni não. Ele entrou e tem qualidade para fazer mais, para jogar mais. Mas nessa moleza, nunca será titular do São Paulo. Mas a boa notícia. Um time vermelho, preto e branco contratou um dos maiores atacantes dos últimos tempos. Mais uma dica, ó. Ele morde, ele dá tiro e ele jogou com Neymar e Messi. Num dos maiores times do século. Não, no maior time do século, né? Tá ficando fácil ver, né? Quem contratou quem, né? Hudson, o São Paulo hoje, o que você pode dizer pra gente? Bem, o São Paulo hoje enfrentou uma equipe que veio literalmente para se defender, para jogar no contragolpe. O Juventude, como o Miller falou, é uma equipe que vai brigar para não cair o campeonato inteiro. A gente sabe, com todo respeito, mas que a qualidade da equipe é para brigar na parte de baixo da tabela. E o São Paulo jogando no Morumbi, ele tem que produzir muito mais, não só produzir chances, mas concluí-las, né? E hoje ficou muito aquém do que pode fazer. O Miller foi feliz, vocês fazem um grande jogo contra o Palmeiras, que hoje sim é a melhor equipe, que apresenta o futebol na América Latina, e você fazer um jogo muito abaixo hoje contra o Juventude, isso deixa muito a desejar, né? Então eu acredito que o São Paulo pode produzir muito mais. Já era para ter estudado alternativas para enfrentar equipes assim, que vêm para se defender. Acho que tem que ter uma preparação melhor, tem que ter alternativas melhores, e isso hoje não foi feito. Mestre Alberto Helena, o Hudson lembrou os dois bons jogos que o São Paulo fez com o Palmeiras, né? Aí a pergunta, pode ter faltado foco depois de conseguir uma coisa tão grande, como foi encarar o Palmeiras de frente, ganhar um jogo e perder outro no finalzinho? Aí vem um jogo contra o adversário menor, pode ter um foco diferente? Pode ser mais difícil concentrar? Boa noite, mestre Helena. Boa noite. Pode ser, mas eu acredito que o São Paulo tenha dado certo naquelas duas partidas em que venceu, porque repetiu o mesmo time. Foi um raro momento na história do São Paulo recente em que repetiu o mesmo time. Com isso, mostrou um pouco mais de conjunto, um pouco mais de equilíbrio. Mas o Miller está certo. O que falta no São Paulo atual, basicamente, é o craque. Craque é aquele que rompe, que quebra. A palavra diz quebra, né? A rotina, o convencional, o lugar comum. Sabe? São Paulo não tem esse jogador. São Paulo tem um elenco de médios jogadores, bons jogadores, mas não tem um craque. E isso é o que está faltando. É aquele cara que rompe, que quebra o lugar comum. Perfeito. Bom, mais uma dicasinha sobre o grande centroavante que acaba de ser contratado por um grande time da América do Sul, tricolor. O time que contratou tem fama de ser time de milionário. Time dos ricos. Tem fama de... Tá ficando animado, né? Então, daqui a pouco você vai falar. Outro detalhe que eu tô lembrando aqui, agora eu estava assistindo o jogo, e aí eu fico indignado com isso, é que quando você vê o atacante correndo mais do que o volante, o atacante correndo mais do que o meia, o atacante fazendo mais faltas do que o volante, aí eu choro. O São Paulino aqui chora. O atacante briga, dá carrinho, leva cartão, mais do que o jogador de meio campo. Você diz o atacante qual? O Caleri? Não, o Caleri não. Não, o Caleri não. O Caleri é o artilheiro do campeonato. O Caleri tá tudo certo, entendeu? Os atacantes outros do São Paulo, eles correm mais do que os volantes, os jogadores de meio campo. Eles levam cartão, eles dão carrinho, dão voadora. Mas isso não acontece, isso não quer dizer nada. E aí, Fabinho, o São Paulo foi uma decepção realmente ou faltou só o gol, aquela coisa assim que, né, de vez em quando ajuda? Acontece, né, Flávio? Partida, né? Eu acho que esse final de semana foi marcado pelas frustrações, né? Depois do jogo que o São Paulo fez diante do Palmeiras, e você, com todo respeito à equipe do Juventude, vai pegar uma equipe que vai brigar para não cair,
a projeção da comissão e do próprio grupo em si é de você ter uma semana e fechar ela com 6 pontos, né? Só que infelizmente o São Paulo criou, faltou um pouco mais de pontaria, né? Concordo com o Miller, o São Paulo hoje, até pela sua história, pela sua grandeza, não tem aquele jogador que é o diferencial, que chama a responsabilidade, que cria aqueles lances de encher os nossos olhos, né? Que somos amantes aí do futebol. Então, eu acho que é até compreensível, nós que acompanhamos aqui a entrevista do Rogério Ceni, né? Até um pouco de desabafo, mas infelizmente é isso que se tem. Corrigir uma equipe no decorrer da competição é muito mais difícil do que se imagina, né? Então, não dá para se esperar muito, né? Eu acredito do São Paulo se permanecer dessa forma, né? Realmente é frustrante, mas faz parte, é o campeonato e ficou 2 pontos aí pelo caminho que vai fazer falta certamente aí no final da competição. Seguindo com a nossa charadinha, um time tricolor, que tem várias Libertadores conquistadas, que tem fama de milionário, né? O nome, todo mundo fala time dos milionários e tal, contratou um centroavante que morde, dá tiro e jogou com o Neymar e com o Messi. Na próxima eu vou esclarecer tudo e tal, bonitinho. Garrafa e esse São Paulo. Então, Flávio, boa noite a você, a todos os companheiros aqui do Mesa. O detalhe é o seguinte, o São Paulo foi muito mal, não é? Não foi só o São Paulo. E o que chama atenção é o futebol estar num processo de spa. Os caras precisam descansar. Essa é uma norma. Ok, se precisa descansar, deixa na concentração. Eu particularmente não entendo quando você leva os jogadores que precisam descansar para o banco de reservas e coloca os caras no segundo tempo. Se você leva... O Corinthians fez isso com o William e com o Juliano. Entraram no segundo tempo. Não seria melhor esses caras terem começado o jogo, tentar construir o resultado do que entrar quando a coisa já não está indo muito bem e o esforço ainda pode ser maior? O São Paulo fez a mesma coisa hoje com o Caleri. Mas se era para poupar, o Caleri precisava no descanso, deixasse ele no CT, velho. Deixasse ele no CT, mas parece que tem assim. Eu respeito a fisiologia, lá, o tal do CK, mas tem hora. Hoje, o São Paulo não podia deixar escapar esses 2 pontos contra o Juventude. Né? O mesmo aconteceu com o Palmeiras do Abel. Né? O Palmeiras do Abel pegou o Avaí, deixou o Dudu e deixou o Rony no banco. Será que se tivesse começado com o Dudu e o Rony, não poderia ter construído esse resultado, assim como o São Paulo com o Caleri construiu o resultado e no intervalo preserva os caras? Então acho que há um erro aí generalizado dos técnicos com essa história de spa. E essa história do Rogério Ceni falar, o São Paulo criou muito, criou. Teve 2 grandes oportunidades, claríssimas de gol. A do Miranda e a do próprio Caleri. Você levar em conta chutes a gol, mas o cara chuta da intermediária, a bola fraquinha, os números são frios. O número principal que precisava, o São Paulo não teve, que foi 1-0 bola na rede. E esses 2 pontos fazem falta porque o São Paulo poderia estar ali no bloco da frente.